Olá, eu sou Guilherme Frenkel. Essa palestra está sendo gravada para o Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas e tem por objetivo tratar os objetivos da encarnação. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, aproveitar esse momento para nos sintonizarmos com os bons amigos espirituais. Que possamos, nesse momento em que elevamos um pouco mais nossas vibrações, estabelecermos essa conexão fina com os amigos espirituais da casa, com os nossos mentores, a fim de que possamos aproveitar da melhor forma possível esse momento de reflexões, de estudos, para também termos nossas necessidades atendidas no que diz respeito às questões fluídicas, no que diz respeito à conexão com nossa essência espiritual, com o sagrado que reside em cada um de nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, darmos por iniciado nosso estudo, nossa reflexão de hoje. Graças a Deus. Muito bem, como estávamos dizendo agora há pouco, essa palestra ela tem como objetivo trabalhar os objetivos da encarnação. E ela está contida no Livro dos Espíritos, a base de referência, nas questões 132 a 146. As perguntas 132 a 133 falam sobre a finalidade da encarnação e as seguintes, das 134 a 146, vão falar sobre as questões da alma. E esperamos que através destas questões nós possamos estudar um pouco, refletir um pouco sobre o movimento de estarmos encarnados, como é que isso se processa, como é que nós podemos tirar um proveito melhor dessa movimentação de estarmos ligados à matéria, aos nossos corpos físicos, mas num processo de amadurecimento espiritual. Na questão 132, Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Esse é o primeiro trecho dessa resposta e que é bastante importante para a gente. Então, nós percebemos que inseridos nesse movimento de progresso, a lei de Deus nos coloca esse movimento da encarnação como uma ferramenta através da qual nós conseguiremos desenvolver nossas competências, nossas habilidades, ampliar o nosso entendimento acerca de nós mesmos e da criação. Ele nos coloca aqui também, que um outro dado bastante importante é que essa encarnação ela se faz em um contexto que naturalmente é difícil para o espírito, que traz essas questões das vicissitudes da existência corpórea, ou seja, para um espírito que segue em um estado de liberdade, é difícil, é mais complexo estar conectado, aprisionado a um corpo físico. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que há um grau de sofrimento, como eles nos colocam, sinalizando com a ideia da expiação. É claro que à medida em que nós vamos avançando nesse nosso processo nesses nossos processos encarnatórios, ao longo do tempo da vida espiritual, essa relação com a matéria ela vai se tornando mais sutil, essas vicissitudes vão ficando menores e esses contextos de expiação eles vão se significando de uma forma diferente. Mas para nós espíritos ainda muito imperfeitos, conectados a um mundo de provas e expiações, é penoso estarmos encarnados. Embora seja muito bom, embora nós nos sintamos muito bem, queiramos ficar aqui a maior parte do tempo possível,
Se nós tivéssemos a capacidade de comparar a nossa vida enquanto encarnados com a nossa vida enquanto desencarnados, perceberíamos que há um certo grau de liberdade maior para a vida dos desencarnados, o que faz com que muitas vezes nós signifiquemos essa estada no estado encarnatório como sendo um aprisionamento, uma restrição, um movimento, um momento de restrição para o espírito. É um mergulho especializado. Aí seguem os espíritos na resposta. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus e, dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, surge uma segunda perspectiva desse olhar, né? Os Espíritos nos dizem que todos nós temos um papel a cumprir na obra da criação. E a cada momento esses papéis são definidos, né? E ao encarnarmos, então, nós assumimos um papel específico, com características de um corpo em sintonia, em harmonia com o mundo material onde iremos encarnar, e teremos a oportunidade, então, de levar uma contribuição, né, de dar a nossa contribuição a esse movimento, a esse funcionamento do universo. Podemos pensar nesse trecho, nessa fala, quando olhamos para a nossa ação sobre o planeta. Embora muitas vezes estejamos tendo atuações talvez não tão positivas, talvez destrutivas em relação ao planeta, é inegável o nosso potencial de transformação da realidade planetária. Temos conseguido abrir espaço para um número cada vez maior de espíritos encarnarem. Temos conseguido debelar doenças, temos conseguido harmonizar, né, transformar o nosso orbe. Nas palavras dos próprios Espíritos, quando eles nos falam sobre as leis naturais, né, temos saneado o orbe, ou seja, temos apresentado uma nova perspectiva da vida nesse orbe. É claro que nesse movimento de saneamento temos cometido muitos erros, temos ainda nos envolvido em ações egoístas, orgulhosas, que acabam gerando muitos prejuízos. Mas com o passar do tempo, teremos construído um espaço onde será possível florescer a vida de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmoniosa. Conseguiremos administrar melhor esses recursos naturais, conseguiremos debelar as doenças, conseguiremos ter um controle maior sobre as forças da natureza, evitando cataclismos muito vigorosos. E assim, aos poucos, iremos estabilizando esse belo planeta, né? Iremos, com o passar do tempo, definir uma melhor organização e preservação da vida, alçando assim as bases materiais para um mundo não mais de provas e expiações, mas um mundo de regeneração, onde essas vicissitudes de que os Espíritos nos falam serão mais atenuadas, onde poderemos repousar um pouco, recuperar as nossas forças cansadas e seguirmos em frente nesse exercício de aprendizado, de construção de nós mesmos. Bem, os Espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Essa é a pergunta 133 que Kardec faz aos Espíritos. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Ou seja, todos nós temos o mesmo início, temos o mesmo princípio, que é o princípio do desconhecimento e da simplicidade, ou seja, das relações mais simples com a matéria. E é exatamente através destas
lutas, destes exercícios na vida corporal, que nós vamos nos instruindo, né? Nós vamos desenvolvendo o conhecimento acerca de nós mesmos e do meio onde nós nos encontramos. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem méritos. É o finalzinho da resposta 133, que acredito seja igualmente muito interessante, porque ele fala da questão da justiça, igualando a todos nós, criaturas, filhos de Deus. Ele dá, né, a mesma origem à simplicidade e à ignorância, ele dá o mesmo destino, a felicidade, e oferece os mesmos recursos, tantas encarnações quanto sejam necessárias para que nós consigamos melhor compreender a nossa essência espiritual, a nossa origem, né, enquanto criaturas, filhas de Deus. E nesse exercício, então, nós conseguimos mapear essa perspectiva da justiça divina. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Essa é a questão A da 133. Kardec aqui está se questionando porque nós temos a tendência a ver as vicissitudes, as dificuldades, né, como um mal, né, e muitas vezes nós olhamos isso sob a perspectiva, sobre a ótica de que estamos pagando, estamos passando por penalidades, estamos sendo punidos, né? São pensamentos muito comuns. Olha o que os espíritos nos respondem. Chegam mais depressa ao alvo, ou seja, não é uma questão de pagar, não é uma questão de punição. Essas vicissitudes que a vida corpórea nos oferecem, elas são um caminho de encurtamento do processo de aprendizado. Nós vivemos mais intensamente esses momentos de aprendizado, a fim de que possamos nos desenvolver com mais rapidez. Além disso, dizem os espíritos, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Ou seja, há também, né, uma ligação entre a nossa imperfeição, nosso desconhecimento e as dificuldades que nós vivenciamos. À medida que nós conhecermos mais, a vida se torna mais fácil, as vicissitudes afetarão menos nossas existências. Quanto menos imperfeito ele for, continuam os espíritos, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses efeitos. Ou seja, embora envolvidos nas vicissitudes da vida corpórea, à medida em que nós conseguirmos manifestar um olhar mais moralizado, mais desprendido dos interesses pessoais, mais desprendido das questões do orgulho e do egoísmo, esses tormentos, essas dificuldades, elas vão ser menores, porque a elas não se somarão os convites que a vida nos oferece a revermos essas posturas morais. Então passaremos pelas vicissitudes da vida corpórea de uma forma mais suave, de uma maneira mais branda, né? Embora essas vicissitudes ainda sejam necessárias, porque aceleram a nossa chegada ao alvo e nos dão campo para que possamos cumprir a nossa responsabilidade diante da criação. Então essas são as questões que falam, né, sobre a questão da finalidade da encarnação. Então nós percebemos nesse primeiro início de conversa que nós encarnamos com o objetivo de nos instruirmos, de nos educarmos, vivenciamos essas vicissitudes, essas dificuldades da matéria como uma necessidade real, né, de acelerarmos a nossa jornada, de fazermos mergulhos especializados que nos ofereçam campo de desenvolvimento, mas também
para que possamos refletir sobre nossas escolhas morais, né? E, além disso, temos ainda papéis a cumprir nesse movimento chamado vida. Então, a nossa contribuição concorre, oferece condições para que não apenas nós progridamos, mas para que a vida como um todo, no planeta, a sociedade, o universo, se desenvolva de alguma forma, a partir de nossa contribuição inteligente. Então nós entramos no segundo item desse capítulo, que fala sobre a alma, né? São as questões 134 a 146, que nós não vamos ler integralmente todas elas, mas temos o objetivo de realizarmos algumas reflexões importantes. Uma delas, vale a pena nós lembrarmos que o termo alma é um termo amplamente utilizado em nossa sociedade e que, portanto, está sujeito a diversas interpretações diferentes. Para a doutrina espírita, né, a alma é o espírito encarnado, ou seja, quando nós estamos falando sobre alma, estamos falando de um espírito que tomou um corpo de carne e que está sujeito a todas aquelas vicissitudes de que conversávamos agora há pouco. Ele está num processo de encarnação, né? Ele está numa jornada encarnatória, desenvolvendo suas habilidades, trazendo suas contribuições para o mundo e revendo seus posicionamentos anteriores. Esse olhar, ele é um olhar muito importante para a gente, porque, segundo a ótica espírita, não existe alma penada, por exemplo, né? A alma penada, que seriam os espíritos de pessoas já desencarnadas, não poderiam ser chamadas de almas. Talvez pudéssemos chamar de espíritos penados, né? Espíritos que estão vagando pela terra, mas não almas, segundo a ótica da doutrina espírita. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Seria a questão 134b. Sim, as almas não são mais que espíritos antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, um espírito. E depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então aqui a gente reafirma algumas ideias, né, das perguntas anteriores e vamos percebendo então o movimento, né? O que ele está falando aqui sobre purificação? Nada mais é do que esse exercício de nos relacionarmos, de buscarmos nos relacionar com as dimensões cada vez mais sutis, cada vez mais suaves da matéria, né? Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. Esse liame, ele é de origem semimaterial, como nos explica a questão 135a, né? E faz um ponto intermediário entre o corpo físico e o espírito. Nós chamamos esse corpo de perispírito, né? E só sobre esse assunto dariam diversas palestras, diversos estudos e há muitas publicações. O que é importante que nós pensemos sobre esse tal desse perispírito? Ele é a manifestação, né? Ele constitui a manifestação de uma ponte entre espírito e corpo físico. Ele leva todos os pensamentos e sentimentos do espírito para o corpo físico e faz o caminho inverso, levando as impressões e as sensações do espírito, do corpo físico para o espírito, permitindo assim que esse espírito atue na matéria,
né? Esse corpo semimaterial também, com características um pouco diferenciadas quando desencarnado, é o corpo de relações do espírito no mundo espiritual. Ou seja, nós espíritos estamos sempre revestidos dessa estrutura semimaterial, muito embora ela, no momento da reencarnação, esteja especializada com organelas, com estruturas específicas para atender a essa fenomenologia da comunicação com o corpo. Esse perispírito ele nos acompanha sempre. E à medida em que nós nos purificamos, utilizando a terminologia colocada na questão 134, nós vamos administrando perispíritos cada vez mais sutis, cada vez mais desmaterializados e, consequentemente, nos relacionando com corpos materiais cada vez mais sutis também. O comentário de Kardec, ele nos diz assim: o homem é assim formado de 3 partes essenciais: o corpo, ou ser material, a alma, o espírito encarnado, o perispírito, princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro invólucro ao espírito que une a alma ao corpo. Bom, até aqui então nós conseguimos começar a compreender um pouco melhor esse movimento da encarnação e como se dá essa conexão entre o espírito e o corpo, né, que serve à encarnação, que serve ao espírito encarnado, que é a alma propriamente dita. A alma é independente do princípio vital, e aí vem Kardec já trazendo um novo termo que é importante para a gente. O que é princípio vital, né? O princípio vital é um tipo de matéria que tem a capacidade de vitalizar, de dar vida ao corpo. Ele impregna o perispírito no momento em que esse espírito está se organizando para a encarnação. Então, um espírito encarnado, ou seja, uma alma, está impregnada de princípio vital, e é esse princípio vital que é capaz de dar vida ao corpo, de trazer vida ao corpo físico. O corpo não é mais que o envoltório, sempre o repetimos, nos dizem os espíritos. Ou seja, esse corpo é apenas uma ferramenta, né, com a qual a alma, né, o espírito, se manifesta. O corpo pode existir sem alma? Sim, e não obstante, desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Ou seja, é possível termos a formação de corpos, mas a vitalidade, a vida desses corpos está ligada à presença dos espíritos. Segue os espíritos nessa resposta, da 136A. Antes do nascimento, não há uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que o unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então aqui, essa relação entre corpo, alma, perispírito, né, a ideia do princípio vital, todos conectados. Né? O perispírito, com sua capacidade de processar o princípio vital que está na natureza, vai organizando e coordenando o funcionamento desse corpo. Tão logo esse corpo não traga mais a possibilidade de vida, há o desencarne, ou seja, o desligamento, a separação entre o espírito e o corpo. O espírito vai seguir com seu perispírito, levemente modificado, ou seja, desprovido das organelas e das estruturas que fazem a ponte com o corpo físico, e o corpo físico, entregue ao fenômeno da morte, irá começar um processo de degeneração, de desarticulação
de entrega à natureza de todos os materiais que foram necessários para a sua composição. Essa entrega à natureza garante o fechamento do ciclo da vida e o início de novos ciclos. O mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Questão 137. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. Ou seja, quando existe uma alma, um espírito encarnado, esta alma está conectada apenas a um corpo. O que nós percebemos é que em momentos específicos, em condições especiais, nós podemos ter este espírito, esta alma, conectada a um corpo, mas se manifestando através da mediunidade, que é um outro assunto, através de um médium, que é um outro espírito conectado a um outro corpo. Mas ele não está, esse espírito comunicante, ele não está encarnado no outro corpo. Ele está apenas projetando informações através da mediunidade do espírito que se presta ao papel de médium naquele momento encarnatório que ele está vivendo. Então, essa dimensão ela é importante para nós pensarmos dentro dessas manifestações. Uma outra questão que os espíritos nos trazem aqui na 137, é que muitas vezes nós vemos essa questão, como narrada nos casos de Eurípides de Barçanufo, em que Dr. Eurípides era visto na escola Allan Kardec, dando aula, em alguns momentos adormecido sobre sua mesa, e naquela mesma hora atendendo em algum outro lugar, realizando suas consultas médicas. Como entender esse fenômeno? Os espíritos nos dão a dica no capítulo da bicorporeidade e transfiguração no livro dos médiuns. Na realidade, aquele corpo que está fazendo o atendimento médico não é um corpo físico, e sim um corpo fluídico que assumiu um grau de densidade, um grau de materialidade muito grande para poder interagir com a matéria densa. Mas o Dr. Eurípides, no nosso exemplo, mantinha-se devidamente encarnado em seu corpo físico na sala de aula da escola, do colégio Allan Kardec. A outra explicação dessa fenomenologia que nos leva muitas vezes à confusão é exatamente a questão da transfiguração. O influxo fluídico sobre o corpo físico muitas vezes pode alterar as feições, as características físicas de um determinado corpo, fazendo com que ele se pareça com um outro corpo. Então, esse é um outro fenômeno também que nos ajudaria a compreender por que é que, por vezes, nós confundimos e pensamos que determinado espírito está encarnado em dois lugares. Que pensar da opinião dos que consideram a alma como princípio da vida material? Pergunta 138 de Kardec. Simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. A alma como princípio da vida material. Como é que a gente poderia pensar nisso, Será que a matéria só existe a partir da existência do espírito? Será que a matéria só existe a partir da manifestação de nossas inteligências? Essa é a questão que está sendo tratada aqui. Mais modernamente, a nossa ciência aborda isso, ou começa a abordar isso, quando nós trazemos a reflexão sobre a possibilidade de conversão entre energia e matéria, aquela famosa equação E é igual a mc ao quadrado, ou seja, a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E quando os estudos mais recentes de física quântica nos dizem da força que o observador tem
sobre os fenômenos que acontecem, ou seja, nossa capacidade de pensamento, nosso posicionamento, né, enquanto observadores naquela cena que está sendo observada, efetivamente tem a capacidade de interferir nos fenômenos que estão sendo observados. É como se o universo respondesse àquilo que nós estamos pensando. Então, mais recentemente, nós estamos cada vez mais próximos de compreender essas questões. A abordagem clássica que a doutrina espírita nos traz é uma separação entre o princípio inteligente e o princípio material, que durante o processo encarnatório se unem numa experiência encarnatória, né? A percepção, né, esse questionamento, ele surge exatamente do entendimento de que todas as manifestações materiais se fazem através das expressões dos princípios inteligentes que se ligam a essas expressões materiais. Por trás de cada corpo, de cada sistema, de cada órgão, de cada célula, de cada molécula, de cada átomo, de cada partícula atômica, de cada partícula subatômica, existem princípios inteligentes que estão num processo de mergulho na matéria. Lembram aquela história do simples e ignorante que falávamos agora há pouco? Essa é a perspectiva do simples, né? Princípios inteligentes que estão desenvolvendo suas capacidades intelectuais para chegarem ao estado de espíritos, se ligam à matéria através dessas partículas, através dessas subpartículas, desses átomos, dessas moléculas, constituem, né, as organizações minerais, constituem as plantas, os vegetais, os animais, até que consigam despertar suas consciências e serem chamados de espíritos, né? Espíritos com E maiúsculo. Durante essa fase inicial de suas existências, esses princípios inteligentes são apenas isso, princípios inteligentes, sem a capacidade de pensar sobre si mesmos, mas sendo conduzidos através de experiências repetitivas para ampliar seu entendimento, seu conhecimento intelectual, construir automatismos que lhes permitam agir dentro das regras do universo, estabelecendo assim um espaço para começar a discutir as questões de moralização. Então, se nós pensarmos sobre esta ótica, nós vamos perceber que, embora possamos pensar entre espírito e matéria separadamente, é difícil imaginarmos na matéria sem que haja uma manifestação inteligente, uma manifestação espiritual de alguma forma. Talvez esse tenha sido o objetivo de Kardec endereçar essa pergunta, né? E aí nós temos, né, uma preocupação de Kardec em começar a compreender, né, como é que se deu essa história, né? Como é que ao longo da história da humanidade tantas pessoas trouxeram estes entendimentos, às vezes até mesmo contraditórios. E os espíritos nos explicam que esses filósofos, esses cientistas, esses pesquisadores da antiguidade, né, agiam exatamente como precursores. A partir de seus conhecimentos, a partir de suas capacidades, vinham colocando novas camadas de conhecimento para que a humanidade pudesse avançar, pouco a pouco, de forma sistemática, né, mas de forma sistemática e incansável, sempre no sentido do progresso, no sentido da ampliação da capacidade, da ampliação da dimensão espiritual, do maior entrosamento entre o espírito e o universo, do melhor cumprimento do dever moral, né, do nosso papel
no universo. A questão 140, Kardec pergunta: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, presidindo cada uma às diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se se entende o espírito encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível, ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso ser dividido. Então, a gente vai olhando e vai percebendo a necessidade de aprofundarmos os nossos estudos, de estarmos constantemente tentando ampliar os nossos entendimentos sobre todas essas questões trazidas pelos Espíritos, né? A própria definição de alma é uma definição que vem se transformando ao longo do tempo. Ao ler essa questão, essa resposta, o que me ocorre, né, é que, embora nós não tenhamos pedaços da alma do Espírito encarnado conectadas e dirigindo as questões do fluido vital, nós temos princípios inteligentes conectados a essas estruturas orgânicas, recebendo as instruções que vêm do Espírito através do fluido vital que está distribuído pelo perispírito. Então, talvez possamos ir aprofundando essas questões com mais calma, talvez possamos ir pensando acerca delas com um olhar mais minucioso, né? Mas Kardec nos traz aqui, então, e os Espíritos nos ajudam a compreender a importância de estabelecermos pontos de vistas comuns para que possamos caminhar assim rumo a debates talvez mais preciosos, né? Então, pensar a alma como estabelecer um denominador comum e pensar a alma como sendo o espírito encarnado traz uma conotação muito importante para a compreensão dos processos encarnatórios, para diversas reflexões sobre a nossa existência e o nosso movimento evolutivo. E estão na base de muitas reflexões espíritas, né? Então é importante que nós tenhamos esse conceito muito claramente colocado em nossas mentes, né, nos nossos entendimentos. Na questão 142, Kardec pergunta: que dizer dessa outra teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período de vida? O espírito é apenas um, inteiro na criança, como no adulto. São os órgãos, instrumentos da manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam, isto é, ainda tomar o efeito pela causa. Por que essa questão ela é importante para a gente? Ela nos mostra que o processo encarnatório é um processo que se dá ao longo do tempo, que precisa de um tempo, de um período de acomodação, que a gente chama de infância e de juventude. Momento este em que há um amadurecimento de nossos órgãos, há um fortalecimento da conexão entre a alma e o corpo, para que possamos expressar a potencialidade espiritual que nós temos dentro do maior grau, né, de manifestação possível da matéria que nos restringe. Então isso é muito interessante, né, porque à medida que nós vemos aquela criança se desenvolvendo, nós vamos vendo a sua capacidade de interação, a sua capacidade de manifestação, a sua capacidade de controle do corpo se ampliando, né? Então, olhar para esta alma que aparentemente se desenvolve, né, ao longo da infância
é na realidade olhar para este corpo que se torna cada vez mais bem articulado com aquela alma, com aquele perispírito e aquele espírito, para cumprir assim um objetivo encarnatório. Nós não estamos falando então de uma alma ou de um espírito que está se desenvolvendo à medida que o corpo se desenvolve. Nós estamos olhando para um corpo que se desenvolve a partir das demandas de um espírito que possui um perispírito. A causa inicial desse movimento todo é o espírito, com suas demandas, com suas necessidades, com seus conhecimentos, com seus desconhecimentos, com seus vícios e com suas virtudes. A soma de tudo isso, com o passar do tempo, promove um amadurecimento do corpo físico e faculta a melhor manifestação desse espírito no corpo físico. É isso que os espíritos nos trazem aqui, né, enquanto reflexão importante. Um outro ponto que talvez seja importante a gente mencionar nesse estudo está na questão 146, quando Kardec pergunta: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? E os espíritos respondem: não, mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Tem um quê poético aqui, né? Mas a gente percebe pelos estudos, né, pelas informações que nos chegam, até mesmo o que é trazido para Kardec, é que estamos conectados molécula a molécula, ou seja, nosso perispírito se conecta a todas as células, a todas as moléculas, a todo o nosso sistema orgânico. Nós estamos distribuídos no nosso corpo físico, né? A manifestação do nosso perispírito se dá em todos os pontos, em todas as dimensões, mas talvez possamos imaginar que, à medida em que nós nos especializamos em determinadas manifestações, possamos, enquanto espíritos, priorizarmos determinadas áreas, determinadas funções do corpo físico, né? Isso ele nos traz essa forma poética, falando dos grandes gênios, né? E a ligação com a questão da cabeça, fazendo uma alusão talvez à sede, né, do sistema nervoso, e a questão do coração, né, quando nós nos dedicamos à questão da humanidade, né? Hoje nós já temos essa percepção da questão dos centros de força que nos ajudam a entender, né, que cada um desses centros de força são responsáveis por naturezas específicas de expressão humana, né, e de expressão espiritual, e que essas expressões estão muito sediadas em determinadas regiões do nosso organismo. Isso a gente vê muito, inclusive, pela função do adoecimento, né? Determinadas doenças, determinadas sintomáticas são fruto de desorganizações dos centros energéticos, dos centros de força que estão dedicados a determinados campos, né? Então, quem está muito conectado com o pensamento teria o centro frontal, né? E, consequentemente, todas essas funções cerebrais. Quem está com questões no campo dos sentimentos estaria trabalhando a questão do coração. As questões da conectividade com o plano mais alto estariam sobre a cabeça, né? E por aí nós vamos em um outro estudo também extremamente rico, extremamente possível de aprofundamento, né? O que é importante nós percebermos nessa movimentação é que a vida orgânica equilibrada, a vida orgânica dita como sã, ela se faz à medida em que estes centros de força estão com manifestações equilibradas, ou seja, quando o espírito consegue manter as suas funções trabalhando de forma
harmoniosa, né? Só assim nós conseguimos estabelecer um estado de equilíbrio do nosso corpo, garantindo o bom funcionamento dele em nossas estadas encarnatórias. Estamos conectados, célula a célula, molécula a molécula em nossos corpos. Contamos com essas ferramentas, com essa ferramenta valiosa para o desenvolvimento de nossas competências, mas o objetivo principal de estarmos encarnados não é gerarmos saúde, não é sermos saudáveis, vivermos por muitos anos, e sim experimentarmos vivências que nos ajudem a nos desenvolvermos enquanto espíritos imortais que somos, almas que estamos, né? Então, dentro desse cenário, contamos com todas essas fenomenologias da doença, da saúde, da possibilidade de comunicação, das habilidades ainda tenramente desenvolvidas, das restrições do mundo corpóreo, como guias, como parâmetros, como ferramentas que nos ajudam a refletir sobre nossa essência espiritual nessa jornada de progresso constante. Esse talvez fosse um olhar assim bastante abrangente. Eu espero que as nossas reflexões tenham sido de utilidade para todos vocês e convido a vocês que possam curtir e seguir o nosso canal aqui no YouTube, possamos buscar o Rita de Cássia no Instagram, acompanhar as notícias no nosso site, assistir a outras palestras e assim irmos mantendo essa conexão que desde 2020 tem sido muito mais virtual do que presencial, mas que se mantém concreta, sólida, robusta, oferecendo um espaço de estudos. Essa semana nós começamos os cursos de nossa casa, retomamos o ano de 2021 com muita alegria pela possibilidade de seguirmos esse nosso movimento de estudos, de reflexão, e eu deixo a todos vocês aqui mais esse convite. Procurem informações no site, entrem em contato com a coordenação dos cursos, inscrevam-se, participem. É sempre muito bom podermos estudar a doutrina espírita. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, que possamos mentalizar a figura de nosso amigo Jesus, esse irmão maior, que possamos sentir a sua mão a nos abraçar, a nos ajudar, a nos envolver. Senhor Jesus, querido amigo, que possamos, nesse momento em que nos sentimos abraçados pelos amigos espirituais da casa, dizermos obrigado a Ti e a tantos mensageiros que se envolvem nesse nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento de nossas competências. Dá a cada um de nós a possibilidade de atuarmos em nossas próprias vidas com consciência e empenho cada vez maiores, mas que possamos também seguirmos oferecendo àqueles que estão à nossa volta o melhor que já conseguimos angariar para nós mesmos. Se conosco, Senhor Jesus, e que possamos, em nome de Deus, nosso Pai, darmos por encerrado essa nossa reflexão de hoje. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Tudo de bom para todos. Paz e bem.